Boa noite. Desculpe o atraso. Tem um probleminha técnico aqui de internet e eu não conseguia conectar, mas agora tá tudo ok, tá? Podem me sinalizar se o som tá bom, o vídeo tá bom também? Hermínio ok, Mariângela, tudo bem? Cláudia, Graça, Micheline. Vídeo tá legal? Som também? Iluminação? Então vamos lá começar, né? Deixa eu procurar a nossa convidada aqui. Cadê ela aqui? Um minutinho só, que eu vou localizar aqui a nossa convidada. Opa, já tem aqui um convite dela. Não. Rapidinho, tá? Minutinho, já vamos conectar. Boa noite, Estela, Lourdes. Agora vai, ok. Entrar. Deixa eu aumentar o volume. Oi, Bruna, boa noite. Sandro. Boa noite a todos. Tudo jóia? Bem-vinda. Muito obrigada. Às nossas lives aqui do Parkinson Online. Eu que É a primeira vez com a gente, né? E eu espero que seja o início de uma bela parceria. Sim, se Deus quiser. Pode contar comigo. E queria agradecer, né, Isso. Sandro, e esse convite que vocês me fizeram, você, Denise, a equipe toda, fico muito satisfeita de estar fazendo parte aqui desse momento, e é isso, né? Ok. O áudio Pessoal, tá boa noite a ok? todos. Só confirmando aí com você. Tá bom sim, o áudio e o vídeo tá perfeito. A internet tá boa hoje. Tá ótimo. Boa noite a todos, né? Hoje estamos aqui mais uma vez na nossa live, né? Com a doutora Bruna, que é uma nutricionista, que tem especialização na nutrição e suplementação com ênfase no Parkinson, né? Da doença de Parkinson. Então ela conhece muito da área, né? Um detalhe importante, pessoal, ela é casada também com o parkinsoniano. Então ela aplica muito do que ela sabe em casa, né? Então ela tem muita experiência, né? Exato. E esse tipo de experiência para a gente absorver é de extrema importância, né, pessoal? Então a gente vai absorver esse conhecimento com a doutora Bruna aqui, né? E Bruna, eu queria que você inicialmente se apresentasse aí, né? Faça um pouco da sua trajetória. Perfeito. Da sua formação, né? Para a gente poder se situar Conhecer aqui. aí um pouquinho melhor, né? Então, bom, me chamo Bruna Santos, um prazer estar aqui conversando com todos vocês, trazendo aí a contribuição da nutrição, né? Então, isso é um ponto muito importante. E dizer que a minha trajetória é com relação a essa parte da nutrição clínica, especificamente com a doença de Parkinson. Então, eu sou formada aqui em Brasília, moro aqui em Brasília e faço todos os atendimentos, acompanhamentos com pacientes, né? De forma online também, o que me garante aí essa possibilidade de estar atendendo de vários lugares. Então, isso é benéfico também, até mesmo essa live aqui, Sandro de outra cidade, eu de outra, e essa conexão é muito bacana, né? Então, falar aí um pouco dessa questão do meu trabalho, né? Eu falo que
trabalhar com a nutrição, ela vai além desse equilíbrio de alimentos, porque eu entro ali de forma bem fiel na vida do paciente, entendendo ali os tipos de comportamento alimentar, as queixas que esse paciente vem me apresentando, e assim tudo eu vou coletando ali, um monte de informação, um monte de pergunta. Tem paciente que até fala assim, nossa, Bruna, mas quanta pergunta, né? Mas é exatamente por isso. Eu preciso ter essa intimidade ali, conhecer detalhadamente esse paciente, né, para a gente conseguir equilibrar esse pilar da nutrição. E esse ponto aí que você trouxe também, Sandro, com relação à minha trajetória, essa vivência com o Parkinson na vida atualmente, né? Então, como eu comecei a focar os meus atendimentos nisso? Qual foi o meu primeiro contato com a doença, né? Muitos pacientes têm essa curiosidade, então eu tenho que voltar um tempinho aí atrás, porque tudo começou com meu avô. Então, ele recebeu o diagnóstico da doença, eu acompanhava muito ali aquela rotina dele, de muitos profissionais, era fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, então eu vivia essa prática aí com ele também, e essa sementinha veio daí. E hoje, atualmente, eu também sou casada com um parkinsoniano, né? O Sandro aí tem o prazer também de conhecê-lo. Então, essa vivência na prática é ali, para mim, essa facilidade que eu tenho também, muitas vezes eu falo, né? Que me traz essa sensibilidade por ter esse cuidado com a doença. Então, é um caso, assim, bem específico também, Sandro, que eu gosto de salientar com essa relação da equipe multidisciplinar, é que eu tenho um paciente em específico e ele faz acompanhamento com toda essa equipe, né? E aí a gente teve essa ideia brilhante de estar unindo todos. Então, mensalmente a gente faz reuniões com a equipe toda, o paciente presente, para mostrar ali como é que está tendo de benefícios dos acompanhamentos, o que cada profissional ali vai contribuir com esse foco específico que é a saúde do paciente. Então, essa equipe é muito bacana. E eu sempre falo para os meus pacientes a seguinte coisa: eu sempre estou à disposição para as outras áreas, para a gente contribuir juntos. Então, isso é muito importante, né? Ter essa disponibilidade para médico, para fono, para tudo, porque a gente sabe que precisa dessa equipe toda aí para com cuidado com o paciente, né? Nossa, show de bola, Bruna. Mais uma vez, te agradecer a presença, né? De ter nos atendido. E vamos tirar o máximo de informação que a gente puder aqui, informação de qualidade, que é o que a gente precisa, né, pessoal? Exato. Aquelas receitinhas de internet, aquela famosa cura do Instagram, do Facebook ali, que infelizmente engana muita gente, né? A gente rede cai social nesse papo aí está aí para ajudar, mas também tem informações ali que a gente tem que filtrar melhor. Filtrar, eu sempre falo, filtrar informações, não acreditar em receitas milagrosas aí, porque infelizmente ainda não tem. Né? Infelizmente ainda não tem. Bruna, eu vou iniciar aqui o teor da live. Eu fiquei assustado quando lá pelo terceiro neurologista já me tratando, eu cheguei lá com ele, né, ele me pediu uma relação de aproximadamente 35 exames de vitaminas. Eu comecei a folhear aquilo ali, disse, meu Deus, eu preciso de tudo isso mesmo, doutor. Cara, você precisa. A gente precisa medir as tuas vitaminas, né? A tua suplementação. A gente sabe que o Parkinson afeta o gastrointestinal, né? Então, muita coisa a gente não consegue absorver mais, né? Então, você tem ou que aumentar algum tipo de alimentação específica ou repor essa vitamina, né? Mas ninguém falou disso antes. Não se tem esse conhecimento, não se tem esse costume. Né? Até no nosso grupo lá, já desse eu falei, comentando com o pessoal lá, você tem que medir B12, tem que medir ferro, tem que medir um monte de coisa que você precisa saber se está alto ou baixo para você fazer a reposição ou não, né? Exatamente, Sandra. De fato, Bruna, quem precisa fazer isso no Parkinson, todos os parkinsonianos precisam fazer esse tipo de medição, de quanto em quanto tempo, né? Se eu deixar de fazer isso, o que isso pode me acarretar? Então, Sandro, antes de começar aí respondendo essa pergunta, é muito importante a gente esclarecer assim, um ponto bem importante, que essa questão da suplementação, ela vai ser variável para indivíduo. E isso tem especificações, cada um tem um ponto ali que é necessário, né? Então, assim, vai variar a questão de idade, sexo, rotina, esse hábito alimentar conta muito, né? Então, antes da gente sair aí preocupando especificamente com um tipo de suplemento X, é importante a gente focar nessa base que é a alimentação.
Então, eu Sim. falo assim, o alimento, ele é muito rico. Ele é rico. Então, por exemplo, uma banana, ela não tem só fonte de potássio, ela tem vários outros componentes. Então, ela vai ali ofertar essa gama de coisas positivas para o corpo, né? Mas aí, se realmente aparecer uma deficiência nutricional, se for detectada, se já tiver um sintoma específico, aí eu faço todo esse ajuste da suplementação. E é como você falou, precisa ter a dosagem correta, o tempo dessa duração dessa suplementação, né? E os exames ali, quanto tempo que eu preciso refazer. Então, Sandro, respondendo realmente agora essa pergunta, se todo parkinsoniano precisa de uma suplementação, né? E eu digo que não necessariamente. Então, eu volto aí com outra pergunta. Eu faço aí, investigo pontos principais para a gente nortear se o que vai caminhar para a suplementação ou só para o alimento. Então, Entendi. exatamente, o primeiro ponto é essa questão alimentar. Então, o que esse paciente consegue introduzir nessa refeição diária, né? Se é a base mais de alimentos naturais, que são considerados aí anti-inflamatórios e benéficos para a doença de Parkinson, ou se ele tem o Uhum. consumo ali excessivo de industrializados, que aí a gente já vê assim a questão do industrializado, a falta de muitas vezes de tempo, às vezes achar dessa praticidade ali esses alimentos que são ensacados desse tipo. E aí eu sempre alerto, ter o cuidado de que a praticidade desses alimentos industrializados, eles não significam qualidade. Então a gente tem que ter Entendi. essa cautela também. E aí eu parto também do outro ponto, que é o segundo ponto que eu analiso assim de forma para me nortear. Então a questão de sinais e sintomas que esse paciente apresenta. E aí, por exemplo, recentemente eu tive uma paciente que ela chegou para mim com uma queixa de resfriado, dor de garganta com frequência, e ela mesma já falou assim, Bruna, eu acho que eu tô com uma vitamina D baixa, minha imunidade tá ruim. Aí eu falei, opa, então já são pontos ali que eu pego, anoto direitinho, para quando eu tiver esses exames de sangue, que aí é exatamente esse ponto que você trouxe também, eu já faço esse parâmetro, avalio lá especificamente o que já tem de sinal, o que bate ali com qual deficiência. E esse ponto do exame de sangue, Sandra, é muito bacana porque o nutricionista ele pode fazer essa solicitação. Sim, Então a gente não depende apenas do médico, né? Então, sim, sim. aproveitando esse Uhum. mês aí de conscientização, o mês de abril, a gente tem essa possibilidade também. Vai variar de convênio para convênio? Vai variar, mas a maioria das vezes tem dado super certo. Então, eu consigo ali fazer esses pedidos. O paciente, muitas das vezes, já vem com esse histórico de exames, né? Então, ali vem do neurologista, e aí a gente consegue fazer esse andamento mais adequado, visando o que realmente apareceu ali no exame, visando o que ele consegue melhorar ali naquela alimentação. Então, é ter clareza desses pontos aí do paciente. Legal. Bom. Ou seja, não sair se automedicando jamais, né? Sempre procurar orientação médica ou do nutricionista, né? Para se manter na melhor forma possível, né? Ah, Exato. falei em B12, eu vou sair tomando B12 adoidado por aí, né? Vou tomar É, vitamina C, dar divertidamente. Não, calma, né, pessoal? Como a a Bruna gente tem que falou, ter procure seu médico, procure um nutricionista, ele vai te orientar da melhor forma possível, né? Ou seja, É, seguindo sempre esse trâmite, né? Médico, uhum, nutricionista, tudo dentro dos conformes. isso. Nada de E, cabeça de sair fazendo coisa. e essa parte da nutrição, ela está bem voltada mais com essa questão das vitaminas, dos minerais. Então, cada profissional vai ficar aí numa caixa mais específica ali, vamos dizer assim. Então, essa questão de equilibrar B12 também é parte ali do nutricionista. Então, a gente tem que ter essa clareza aí, né? É bacana Uhum. esses pontos. Ok. Então, a origem de tudo, Bruno, seria então a alimentação, né? A Eu alimentação falo nossa que a é o gente nosso combustível diário, né? Exato. É isso que eu gosto de Então, associar com os pacientes, Sandra, exatamente. Qual o uhum. combustível que você está colocando para dentro? Como que você está Isso. ofertando ali coisas positivas, né? Porque, por exemplo, um carro a gente não coloca qualquer tipo de gasolina. Por É, que que dentro da gente a gente vai comer qualquer bobagem, né? Então tem que ter sim, sim, essa sim. cautela aí. Uhum. Ah, a orientação, então, seria
procurar inicialmente um nutricionista para fazer esse tipo de trabalho, né, Bruna? Exato. Exato, porque o nutricionista ele vai estar apto ali a te enxergar de forma ali completa dessa questão de comportamento, porque eu falo muitas vezes, Sandro, que o nosso hábito alimentar ele é movido por várias coisas. Não é só a questão de Sim. saber o que é saudável e o que não. Então, Uhum. muitas vezes a nossa rotina também dita muito o que a gente come. Por exemplo, a É. falta do tempo faz a gente ficar refém de alguns alimentos mais práticos. Por Uhum. exemplo, o preparo de receitas muitas vezes se torna cansativo. Então, eu sempre falo que eu tenho que ter a sensibilidade de também enxergar o que esse paciente consegue fazer. Por exemplo, não Sim, adianta eu sim. passar milhões de receitas elaboradas e esse paciente ter uma dificuldade ali na questão motora, não conseguir preparar. Uhum. Então, é ter essa sensibilidade de conseguir enxergar todo o cenário, né? Não é só focar ali num ponto Isso, específico e isso. esquecer o todo, né? Exatamente. Como E aí se você fazer essa montasse ali um parceria, dossiê né? sobre o paciente, né? Como se você montasse um dossiê sobre o paciente ali, né? Tudo que ele Exato. pode ou não pode, condições financeiras, inclusive, né? Condições financeiras, Esse né? é um ponto importantíssimo, Sandro, porque quando a Uhum. gente fala aí da questão da suplementação especificamente, Uhum. a gente já vê uma questão de um valor a mais. Um Sim, valor a sim. mais tanto da questão de medicamentos que o paciente já precisa fazer compra e muitas vezes incluir um suplemento. Então, eu sempre falo, oriento a ingestão de suplemento realmente quando for necessário. Porque às vezes aumenta esse gasto aí para o paciente e aí o tratamento não vai Sim. ser duradouro. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? É, exatamente. Tem muitos pontos para a gente observar. Por isso que eu falo que vai além, né? Vai além de uma simples consulta, né? Você tem que E tem botar paciente que tudo isso até na brinca ponta do assim. lado. Tem paciente que até brinca assim comigo. Nossa, Bruna, mas a consulta já dura tanto tempo, você ainda passa um questionário a mais, você passa não sei o que. Eu falo, gente, é necessário. É Porque assim, necessário. nosso corpo é muito complexo, a gente faz parte de várias ligações ali bioquímicas, composições ali, então a gente tem que investigar realmente. Sim, sim, sim. Podemos começar com as perguntas que o pessoal nos enviou? Podemos. Então, Acho que vamos essa lá. daí já foi mais ou menos uma, né, dessa questão aí de É. se todo mundo Uhum. vai precisar, então espero já ter clareado um pouquinho, mas vamos seguindo Uhum. aí. Tá, beleza. A interação do Prolopa com a proteína, né? Uhum. Qual é a recomendação mais aceitável para que isso não atrapalhe o tratamento do paciente, né? A gente sabe, por exemplo, que eu sei que se eu comer carne na hora do almoço, à Uhum. tarde não funciona. Não adianta. Não adianta. Se eu comer Exato. carne vermelha, não vai nada. É trabalhar igual uma pedra de 100 quilos aqui. Eu fico na cadeira aqui, só mexo o olho. Pesada, aquela coisa bem devagar, né, Sandro? Mas é Bem exatamente devagarzinho, bem isso. devagarzinho. Esses dias eu estava numa empresa, visitando uma empresa, fui visitar um cliente, né? Certo. E eu sempre mando uma carta antes, né? Olha, pessoal, meu Uhum. chefe manda, né? O consultor Sandro, ele tem doença de Parkinson e tal, então se vocês perceberem que ele está um pouquinho lento, dá Sim. uma. Não sei Respeita se o ali cara aquele leu ou na observação, momento, né? Aí o cara querendo me agradar, né? Me levou para uma churrascaria, meu Deus. Eu me Nossa. entupi na carne quando eu voltei para a empresa, totalmente travado. Não adianta. Para mim, eu É. sei. Se eu comer carne, eu vou me dar mal. Né? Então, esse Então, ponto assim, aí também é muito importante, Sandro. Saber é, ali o seu corpo, como é que ele responde também com essa questão, né? Porque não necessariamente todo mundo vai ter essa sim, dificuldade sim, sim. como esse Sim, sim. ponto, né? Uhum. Então, assim, o que eu falo é que realmente existe sim essa interação da levodopa, né? Porque o Prolop é ali aquele nome comercial da medicação. Sim, sim, Então, sim. existe sim Uhum. essa interação da levodopa com a proteína e principalmente a carne vermelha.
porque ela vai ter ali um período maior de digestão, então mais ou menos ali umas 8 horas. Então, o que que é sempre recomendado, né? A gente sempre fala assim para os pacientes, é respeitar como regra mesmo aquele intervalo de 30 minutos antes, 1 hora e meia depois. Então, esse sempre intervalo do depois é sempre maior por conta dessa questão, porque aí a proteína da carne vermelha está ali no intestino, chega a levodopa e não consegue nenhum dos dois ser absorvidos da forma adequada, vamos dizer assim. Então, o corpo, nosso corpo atrapalha o outro, então, Bruna. Isso, então o nosso corpo ele é muito inteligente, mas quando está ali cheio de outras substâncias, ele muitas vezes fica sem saber assim se direcionar e pegar o certo o que que é necessário, né? Porque então a gente sempre segue essa regra aí do intervalo. E aí a parte da questão das minhas orientações, o que que eu passo para esse paciente? Tem pessoas que chegam para mim e falam, eu excluí totalmente a carne vermelha e não como mais, tudo bem. A gente respeita essa questão da retirada do paciente, mas a gente precisa ver os substitutos. Porque se a gente só fazer essa exclusão, a gente vai ter efeito negativo, né? Por exemplo, uma perda de massa muscular, uma perda de peso, uma deficiência ali especificamente a B12. Então, assim, tem que ter cuidado com essa retirada e saber quais são os substitutos que a gente consegue colocar ali e o que que esse paciente também vai conseguir tolerar, né? E aí a gente já parte também esse outro ponto, Sandra, a questão da digestão específica do paciente. Se é um fator que realmente acontece, essa digestão mais lenta, a gente observa também ali o que o paciente consegue tolerar no dia a dia dele, das refeições, de quantidade de proteína, porque aí pode haver ali uma redução, e aí pode ter esse malefício de perda de massa muscular, então a gente não quer que aconteça algo do tipo, né? E aí já entra essa questão de estratégias. O que a nutrição contribui para fazer essas estratégias melhorarem esse consumo de proteína por dia do paciente? Então, ali chega a parte do fracionamento, que aí a gente consegue ajustar nas refeições intermediárias, quanto também nas principais. Então, não focar em uma alimentação específica. Por exemplo, o seu caso, você foi lá e comeu bastante naquele dia da churrascaria. Então, é ter esse cuidado. A gente pode ir para uma churrascaria, comer um pouquinho? Pode, mas é tentar ali reduzir essa quantidade. E aí, o que é bom dessa outra estratégia que eu vou falar é essa questão de ingerir alimentos que têm enzimas digestivas, antes de comer quantidades assim como você fez. Então, por exemplo, um mamão é muito bem-vindo, um kiwi, o abacaxi. Então, a gente consumir ali antes dessa refeição, que vai ser bem rica em proteína, ingerir esses alimentos para a gente conseguir acelerar um pouquinho essa digestão. Entende? Então, esse complemento entra como um acelerador de digestão. Isso. E aí, antes da gente pensar em um suplemento específico em cápsula de uma enzima. Entende? Por isso que eu sempre falo, o alimento ali, ele entra primeiro e depois a gente vê se realmente precisa de uma cápsula, de um sachê de enzima digestiva. Entende? E aí, Sandro, outro ponto que eu gosto de trazer como educação assim para os meus pacientes é a mastigação. A gente negligencia muitas vezes esse ponto, negligencia por falta de tempo, muitas vezes está preso ali à tela de celular e não prestar atenção no que está consumindo. Às vezes a gente até fala, nossa, a comida já acabou, nem reparei. Então, pode acontecer essa questão também. Então, focar nessa mastigação, porque o que eu falo, a digestão ela já vai se iniciar na boca. Então, esse processo mecânico dos dentes, com atrito ali com o alimento, para conseguir reduzir esse alimento, para chegar no nosso estômago de forma ali mais pastosa, mais sem essa quantidade grande ali de alimentos concentrados, né? A gente faz a educação da mastigação. Então, já teve caso de paciente chegar para mim e falar assim, Bruna, eu tenho minha mastigação bem ok, eu presto atenção e tudo, mas eu fico incomodada porque as pessoas falam assim que eu tô muito devagar para comer, eu tô comendo muito lento. E aí eu falo assim para ela, então não se importa com os comentários, vamos focar e explicar para essa pessoa o que você está fazendo, você está cuidando da sua digestão. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm essa falha desse mecanismo, mas a gente tem que focar nele também, é um ponto muito importante.
Então, quando a gente mastiga direitinho, o nosso cérebro ele já consegue sinalizar ali através da saliva essa liberação de enzimas que vão ajudar nesse processo, para chegar ali o alimento mais triturado no estômago, não sobrecarregar esse estômago ali para fazer a liberação de tanto ácido para também dissolver esse alimento. Então, é focar nesse ponto também. Hoje legal. Agora que eu me lembrei que feijoada sempre vem com aquele pedacinho de laranja. Essa laranja vai servir como esse acelerador? A laranja também é benéfica. Então, sempre a gente consumir ali com uma casquinha um pouquinho mais branca, não retirar por completo, consumir as fibras ali do bagaço. Então, Sim, assim, ajudar sim. com essas fontes de alimento, né? Uhum. Então, o ponto do intestino também é importante avaliar como é que está esse funcionamento do intestino do paciente, saber se ele tem dificuldade na hora da evacuação, se são fezes mais ressecadas, duras, que tem essa Entendi. dificuldade, se existe ali aquele intervalo muito grande de dias para ele conseguir ir ao banheiro. Já tive paciente que teve ali intervalo de 4, 5 dias, então isso é muito alarmante. Então eu sempre falo assim que o acompanhamento nutricional ele visa o alimento, o intestino, a digestão, todos esses processos. Então, recentemente eu recebi até no WhatsApp um relato de um paciente específico que ele falou assim: nossa, Bruna, meu intestino agora tá um reloginho. Aí eu falei, é exatamente esse o processo. Então, reequilibrar essa questão da digestão para a gente conseguir ter a absorção do medicamento também de forma certa, ter a absorção dos nutrientes dos alimentos e cada um ali atuando com o seu papel. Legal. Muito, muito bom isso aí, né? Eu É, percebi mesmo, Bruna, que quando eu como a laranja com bagaço, o intestino funciona uhum. melhor. Eu estou comendo laranja com bagaço todo dia agora. Todo dia. Isso, então assim, é Gostou? comer esses alimentos de forma integral, valorizando essa casca, Sim, porque às vezes a gente assim, tira a casca, por exemplo, de uma maçã, de uma pera, e eu maçã, falo, né? a casca é rica em fibra, né? Então a gente precisa Sim, sim, deixar sim. ali, ter atenção aí com mastigação para também não ter algum tipo de dificuldade de deglutir ali, que às vezes pode acontecer também. Então, ter essas orientações adequadas. Poxa, legal. Muito, isso é muito importante. Eu vejo muito pessoal reclamando de intestino preso, né? Isso, claro, atrapalha a absorção do remédio, inclusive, né? Isso. E de outras vitaminas também. Sim, sim, sim. Vamos ver o próximo lá. Ele fala, o paciente fala assim: faço uso de Uhum. vitamina D3, magnésio, ômega 3, B12. Certo. Esse conjunto de vitaminas pode atrapalhar a medicação, a absorção da medicação? Então, Sandro, o que que eu sempre oriento? Eu faço assim uma observação. Antes da gente conseguir responder essa pergunta, vou Sim, fazer um sim. outro ponto aqui de colocação. Primeiro, será que esse paciente, essa pessoa que nos fez essa pergunta, está tendo ali o Uhum. acompanhamento certinho? Se ele sabe a quantidade, a dosagem ideal que ele precisa, ou se ele saiu suplementando ali de forma aleatória? Então, o primeiro passo é esse: saber se realmente precisa de toda essa composição aí de suplementos. E aí, de segundo ponto, o que que eu faço? A minha orientação é a seguinte: organizar essa rotina do paciente para a gente consumir esses suplementos e medicações em horários mais específicos, dar esses intervalos assim mais necessários. Então, eu sempre falo assim que especificamente a vitamina D e a B12 eu indico fazer o consumo após o café da manhã. Mas, de forma geral, Sandro, é fazer com que o paciente se familiarize com esses horários para que ele consiga ali manter esse acompanhamento, essas dosagens diárias e não ter o esquecimento. Então, é Sim, importante sim. fazer isso. E aí, inclusive, nos planos alimentares que eu crio para os pacientes, eu até falo, me dá a relação de medicamentos que você faz uso, não só Sim, sim, necessariamente sim. do Parkinson, mas todos em geral, para inclusive eu conseguir incluir nesse plano alimentar. Porque assim, a gente tendo essa forma mais visual de horários das refeições, a gente consegue ir assimilando mais rápido. Porque assim, às vezes tem ali o benefício de usar aquelas caixinhas com
segunda, terça, quarta, quinta, ajuda também. Mas tem paciente que gosta ali de ver o visual. Por exemplo, até que horas que eu posso fazer essa refeição do almoço para o Prolopa ali estar funcionando ok? Então eu coloco esse horário mínimo e o máximo, para ele ter esse ajuste também da rotina. Então, eu falo da seguinte forma, é que esse tipo de trabalho é mais demorado. Então, eu sempre falo, vamos combinar ali um prazo de entrega, vamos combinar ali para a gente organizar tudo direitinho, para que eu consiga te entregar um plano que contém aí todas essas informações, não só as medicações do Parkinson, mas alguma outra que a pessoa faça o uso de uso contínuo. Então, é exatamente isso. Eu falo que esse tempo que me gera mais representa para mim o cuidar com cuidado. Então, ter esse olhar mais sensível, sabe? Para entender ali a demanda, se muitas vezes o paciente precisa levar tudo para o trabalho, ou então vai estar na rua. Tem paciente que trabalha ainda e precisa dirigir bastante de uma cidade para outra. Então, sempre faço ali estratégias para fazer esse ajuste, para conseguir melhorar, né? Então, ter benefícios para o paciente. Ou seja, não é tão simples, né, Bruna? É bem complexo esse manejo, né? É, exatamente. É por isso que eu falo, não é só equilibrar a proteína, não é só falar para comer X, Y, Z. A gente trabalha com uma gama assim bem completa, né? Então tem É que uma ter preocupação que abrange muito mais do que só alimentação, né? isso. É um cuidado bem Porque grande que isso envolve, inclusive, a segurança do paciente, né? Ele está no meio da Ex- rua, de repente vira o off, né? Súbito, Uhum. é complicado. Vamos Tem que para a ter. nossa próxima pergunta aqui. Tá, joia. Quais os suplementos mais utilizados pelos parkinsonianos? Essa pergunta é muito boa também, né? Então, Uhum. não existe uma regra, Sandro. Então, é Uhum. como a gente já havia falado novamente, não vai ter essa regra. Esse consumo geralmente se baseia aí mais ou menos na pergunta anterior, que seria ali vitamina D, a vitamina B12, o ômega 3. Então, são mais ou menos esses que eu vejo na prática que são mais necessários. E isso não significa que vai ser para todo mundo. Então, eu volto a falar daquele ponto importante, destacar aí a saúde intestinal desse paciente. Então, já se sabe, né, como a gente vem conversando aqui, que essa questão do intestino preso é um sintoma não motor da doença e que muitas vezes pode apresentar em alguns pacientes, mas nem todo mundo vai ter essa questão de intestino preso. Então, tem paciente que vai ter mais questão de dificuldade de sono, vai ter mais dificuldade com relação ao tremor, à rigidez. Então, cada pessoa vai ter um cenário específico. Então, a gente tem que se atentar também para todos esses pontos. E aí, por que que eu trago esse ponto aí da saúde intestinal? Exatamente porque é onde acontece a absorção, tanto das vitaminas, dos minerais, das medicações. Então, a gente conseguindo fazer esse ajuste e esse equilíbrio aí do intestino só vai trazer benefícios para o paciente. Então, vai evitar aí uma deficiência de nutriente, vai fazer com que a medicação atue de forma certinha. Então, eu sempre gosto aí de estar me orientando também por algumas perguntas, né, para o paciente. Então, a primeira basicamente é assim, se ele tem o costume de usar laxante, já, né, no caso de pacientes que têm já esse intestino preso. E aí, esse laxante se torna ali um ponto de alerta para mim, por conta da questão do desequilíbrio que ele causa nesse intestino. Então, no primeiro Sim. momento, o paciente fala assim: ah, Bruna, acabei tomando laxante porque estava ali me sentindo muito mal, já estava tantos dias sem ir ao banheiro, e aí me recorri ao laxante. Então, esse ponto é muito preocupante ali para a gente estar tentando fazer ao máximo esse paciente tirar esse laxante, porque às vezes vira até uma questão habitual também. Então, a gente precisa trazer essa clareza, porque aí a gente consegue melhorar essa microbiota, né? Que seria ali esse intestino. E aí,
também quando a gente fala aí dessa questão intestinal, a gente pensa no consumo de fibras. E tá super certo também. Então, a gente tem que melhorar esse consumo de fibras, alimentos mais naturais, evitar ali aqueles industrializados, que vão ser ali mais calorias vazias, que a gente chama, sabe? Então, esse termo da nutrição é que mostra que os industrializados, eles vão ser ricos em aditivos, conservantes, corantes, mas que vão estar ali pobres em vitaminas, minerais. Então, evitar ao máximo esse tipo de alimentação, né? Então, privar ali a ingestão de fibra e lembrar que para essa fibra também ter uma atuação boa nesse intestino, a gente precisa equilibrar a água. Então, perguntar ali como é que está essa ingestão de água do paciente, saber se ele tem alguma dificuldade, porque a gente bem sabe, né? Eu tenho dificuldade em beber água todo dia. Sempre recorro aqui a um copo, uma garrafa, para fazer essa contagem ali direitinho. Então, a quantidade específica a gente descobre por um cálculo baseado no peso do paciente. Então, assim, aquela história de 2 litros para todo mundo, não vai bem por aí também, não. Então, a gente se baseia mais na questão do peso para saber essa quantidade. E aí também é necessário a questão do exercício físico, Sandra, porque aí ele entra ali como um fator que modula essa questão do intestino. Então, ele ajuda a aumentar os movimentos peristálticos, que são esses movimentos que o intestino precisa fazer de forma adequada para eliminar essas fezes. Então, a gente sabe, né, que o exercício físico já vem sendo bem comprovado aí com vários benefícios para o Parkinson, ajuste de sono, melhorar aí essa questão de ansiedade, estresse. Então, incluí-lo aí também na rotina. Nossa, show de bola. Muita informação, né? É muita coisa. Eu falo assim, a gente tem que dividir várias lives para falar um tempo de suplementação, um tempo de alimento, porque aí a gente consegue trazer mais pontos, né? Quanto tempo demora uma consulta nesses moldes, Bruna? 1h30 a 2. Para fazer essa investigação inicial, né? Antes da gente começar eu falo que eu investigo já até a primeira consulta com o paciente. Então, ali no pré-consulta, eu já faço ali um questionário, basicamente com questão de intestino, digestão, e aí já envio para esse paciente, e aí quando ele me responde, eu já consigo ali ter mais ou menos uma noção do que é ali, o que acontece nesse cenário individual dele, né? E aí, quando a gente parte para a primeira consulta, é onde eu vou focar mais nessa questão do hábito alimentar. Então, o que ele consegue consumir por dia, porque muitas vezes essa ingestão de proteína fica ali danificada, né? Porque existem pacientes, Sandro, também, trazendo assim esse ponto agora que eu me lembrei, que vem com medo de comer muitas coisas. Então, isso é muito importante de se falar também. Eu tive um caso de uma paciente que ela estava ali com medo de ir para uma pizzaria, porque ela teve ali um terrorismo nutricional de alguém que falou que ela não ia poder comer nunca mais leite, derivados e carne e nada do tipo. E aí ela chegou para mim com esse medo intenso. Então eu falo assim, que a alimentação, ela não está ligada só da gente saber dessa questão restrita de equilíbrio. A alimentação, ela também está envolvida nessa questão de socialização. Então eu sempre falo, quando a gente pensa numa festa de aniversário, a gente pensa em quê? Bolo, docinho. Então tem esse movimento aí por trás da alimentação também. Então a gente não pode perder esse encanto, esse comer afetivo, que muitas vezes eu falo para o paciente. Então trabalhei bastante esse ponto com essa paciente específica, tranquilizei, coloquei ali orientações bem específicas. Como é que ela vai escolher uma pizza melhor para ela não ter tanta questão de desconforto intestinal? Evitar ali ao máximo pizzas que têm embutidos, como salame, presunto e tal. Então, coloco ali orientações bem específicas mesmo para trazer esse cuidado e essa calma para o paciente também, né? Porque o alimento ele tem que ser um aliado e não um causador de estresse. Sim. Mas isso que tu falaste realmente é muito importante, né? Porque todo mundo marca algum encontro para comer, não tem jeito, né? Exato. Por exemplo, eu parei de beber álcool, né? Eu antigamente gostava de uma gelada, então saía para tomar uma cerveja. Hoje não posso mais, não devo mais, né? E aí, mas aí do lado da cerveja, vem um petisco. Desse jeito. Aí não tinha jeito. Então, é importante falar dessa questão, né?
falar em cerveja, Bruna, a ingestão de cerveja zero, por exemplo, causa algum tipo de dano, assim, muito preocupante no Não, paciente que está sonhando? eu vejo paciente que, mesmo fazendo assim o tratamento certinho, ele também pede a orientação para o médico. Claro, a gente sempre tem que trabalhar em equipe, é o que eu falo para o Sim, sim, paciente. sim. Então, as minhas orientações, a gente sempre vai trocando aí informações com o médico, eu sempre faço essa conexão. Então, eu tenho pacientes que fazem consumo de vinho, então, de forma mais reduzida. Então, a Ah, gente também não pode ali, né, extrapolar em quantidades, que eu falo que tudo em excesso também faz mal, né? Até o que é bom. Então, sim, a gente sim, tem sim. que ali adequar certinho. E essa questão da bebida alcoólica é variável também, Sandro. Tem pacientes que toleram ainda mesmo com as medicações, tudo mais, e já tem outros que não. Então, eu tenho uma paciente de 70 e poucos anos e ela fala assim: ah, mas eu gosto de uma gelada, como você falou, né? E aí eu falei Uhum. assim, gente, como é que eu vou também restringir, né? Se o médico também já falou que ela pode manter, qual o meu papel de falar assim, não, a senhora não vai tomar nunca mais? Não é assim, né? Então a gente Sim. tem que trazer essa malemolência também. Então, É, ajustar as coisinhas aí. tem esse traquejo, né? É, Viu, exato. Alisson? Alisson, tá liberado cerveja zero aí. Vamos para a próxima Aproveitar. pergunta. Vamos lá. Ah, vamos lá. A vitamina D Aham. tem que ser tomada junto com a vitamina K? Então, Sandro, depende. Por quê? Uhum. O que que eu sempre pergunto assim para o paciente? Como é que vai ter essa ingestão de alimentos fontes da vitamina K? Então, a gente encontra ali esses alimentos principais em verde escuro. Então, ali numa couve, num espinafre, num agrião. Então, se o paciente consegue ali fazer essa ingestão equilibrada e se nos exames de sangue a gente vê que está um nível adequado, não tem essa necessidade. Então, a gente consegue ali fazer a suplementação da vitamina D por um tempo X, porque tudo também Uhum. é importante falar que a gente faz por um ciclo. A gente não vai passar o resto da vida tomando a vitamina X, entendeu? Então a Sim, gente tem sim. que ter essa cautela também. E aí eu falo que é focar no alimento. Então, antes de estar pensando aí nessa questão de suplementação, fazer essa base bem direitinha, equilibrar esses alimentos, porque nenhuma suplementação por si só vai ser milagrosa. Então, a gente tem que Sim. ajustar esse estilo de vida, né? Então, fazer a medicação nos horários certos, a alimentação à base de alimentos naturais, a prática de atividade física, fazer a higiene do sono, ter os momentos de lazer, como a gente veio conversando aqui um pouquinho também. Então, a gente vê que essa questão do manejo do estresse, ele também se dá muito para essa questão de socialização, né? Então, quando o paciente chega ali para mim e fala, ah, mas eu estou sem um pouco de vontade de sair, estou com. Então, eu sempre estimulo esse ponto, para ele manter essa socialização, porque a gente sabe que essa questão de controlar o estresse no parto é muito importante para esse fator emocional. Então, quando a gente está aí nesse movimento de estar com pessoas queridas, a produção de dopamina vai ser ali de forma natural. Então, é muito bacana Sim, fazer essa sim. modulação aí. Uhum. É, eu sempre falo lá no grupo, inclusive, quando eu estou com meus netos, o tempo de on aumenta. É impressionante isso. Impressionante Sim, isso. O meu exatamente. médico pediu até para eu anotar. Eu fiz um diário. Segunda, terça, quarta, quinta e Excelente. sexta. Sábado eu vou buscar meus netos. Aí Uhum. cara, eu tomo a minha dose 6 horas, a próxima é 10, eu vou tomar lá quase meio-dia. Interessante, né, Esquece que cara? nem, tá vendo? Esse Eu fico manejo do no, eu fico no, estresse, eu fico no estágio assim, de tanta felicidade, de tanta alegria de ter eles perto de mim, de brincar, né, com meus netos, que exato. eu olho, já 11 horas, o on tá bom ainda. Exato. E aí parte também de você focar também em outras atividades prazerosas, né? Lembrar do que Sim, sim, você sim, sim. gosta de fazer, né? Ah, se eu gostava de fazer uma Isso. caminhada no parque, sem pensar especificamente ali de exercício físico, numa caminhada mais leve, sem hora, despreocupado, parar ali e tomar uma aguinha de coco. Então é Isso. observar essa rotina, sair aí um pouquinho do estresse do habitual e também ter esse foco com a saúde mental, né? Uhum. É um conjunto, né, cara? Não é só alimentação, não é só medicação, não é só exercício. É tudo, né? A gente tem que pensar Isso. no Eu todo, falo né? que Fazer essa.
que, essa... que baseia aí no estilo de vida, né? Que são vários É o pilares. estilo. Isso mesmo, é o estilo. Vamos lá para a próxima pergunta. E cadê sua O água, Sandro? A gente parkinsoniano está pode conversando, consumir... Hã? eu brincando aqui com você. Cadê sua água? A gente só conversa e não vi você Pois é, não, está aqui do lado. dando um Deixa eu golinho. pegar. Deixa eu pegar. Brincadeira, brincadeira. O parkinsoniano pode consumir whey protein, aquele produto que o pessoal que faz musculação toma e tal, né, para ganhar massa muscular e tal. Esse whey protein Ótimo. tem algum tipo de malefício para o parkinsoniano? Então, Sandro, essa pergunta aí é muito bem-vinda, né? Eu até recebo também com frequência. E o que que eu falo? O que eu falo é o seguinte: o Parkinson ele não impede do paciente tomar esse whey protein. Então, a gente também tem que Uhum. tirar essa visão do whey dessa parte só de academia, de atividade, de exercício físico. Então, ela pode entrar ali com um benefício para o plano alimentar do parkinsoniano, porque assim, muitas vezes, o que que eu vejo na prática é que essa ingestão de proteína fica ali prejudicada. Então, às vezes, ou pelo receio de estar consumindo e não saber como consumir, não conseguir adequar os horários de alimentação, enfim, por diversos motivos. Então, antes de eu estar indicando esse suplemento específico, eu sempre me baseio em algumas perguntas. E aí vai, desde como é que está essa questão alimentar do paciente, horários da medicação, se existe ali uma dificuldade com essa digestão. Pergunto também se esse apetite dele tá ok, porque tem muitos pacientes que têm essa variação de apetite, aí pode ser por uma questão de medicação também, ou se teve ou se está tendo uma perda de peso. Então, essas perguntas que vão me dar ali como guia para realmente saber se a gente consegue incluir esse whey protein, se vai fazer ali uma estratégia específica de um horário apenas. Então, sempre eu pergunto isso. E assim, o que eu vejo também, Sandra? Essa questão do consumo de proteína é mais dificultosa em pacientes idosos, porque acontece aquela perda de apetite, a inapetência ali, ele Sim. fica mais fadigado. E aí, consequentemente, ele reduz a proteína vermelha também. E aí, o que que eu falo? Isso não é especificamente do Parkinson, é uma questão do nosso metabolismo com o passar do tempo. Então, quanto a idade vai chegando, esse metabolismo vai desacelerando. E aí, a Sim. gente vai perdendo esse apetite. Então, tem que ter essa cautela também. E aí, eu pergunto, né, detalhadamente se esse paciente, o que que ele prefere consumir, né? Porque realmente, às vezes, ele fala para mim, não, Bruna, carne vermelha, a gente não... Aqui em casa não tem mais costume, a gente está reduzindo, a gente precisa mudar, colocar uma fonte substituta. Então, tudo eu oriento Uhum. direitinho. E aí, Sandro, essa questão de saber da digestão específica, eu pergunto exatamente para saber qual o tipo de whey protein que eu vou estar indicando para esse paciente. Porque, assim, de acordo com a digestão, se ele tem realmente essa digestão mais lenta, eu não vou estar incluindo para ele a inclusão ali do whey protein comum. Eu vou Uhum. orientar que ele faça o consumo do whey protein vegano, que vai ser à base de vegetais, que vai facilitar essa digestão, que não vai gerar esse desconforto gastrointestinal. Então, tem que ter essa orientação. Não basta a gente sair ali na questão numa loja ali de suplemento, pedir para o rapaz lá orientar e tudo mais, mas ele não vai saber dessas suas particularidades, né? Da sua digestão, da interação Entendi. com a medicação. Então, sempre ter essas cautelas. E aí, quando há necessidade realmente da gente incluir, eu faço a indicação dos melhores horários, a quantidade também ideal por quilo de peso, para a gente conseguir bater ali a meta, tanto com a alimentação quanto colaborando com o whey protein. E aí a gente vai Uhum. ajustando tudo e sempre focando também nos horários da levodopa, né? Para a gente É, respeitar também essa medicação ali de sim. forma bem fiel. Ou seja, é uma equação difícil, né? Você equilibrar tudo isso, né? No manejo do É, paciente, né? eu falo É que é uma complicado, complicado. arte. É, Da mesma forma sim, não, como o neurologista. eu fiquei pensando agora nesse manejo, né? Horário de medicação, proteína.
Vegetal, vitamina, nossa, deve ser bem complicado, né? E aí eu falo assim, enquanto o neurologista ali também trabalha assim com essa combinação das medicações, eu do lado de cá combino essa questão de nutrientes, da proteína, de vitaminas, e todo mundo vai ter um trabalho ali bem específico, né? Sim, sim, sim. Nossa, show de bola. Existe um horário do dia mais adequado para fazer a suplementação de ômega 3? Ah, Sandro, então esse ponto aí também é bacana demais para a gente responder pelo seguinte, eu sempre oriento o paciente a fazer a tomada desse ômega 3 em um horário específico, por dois motivos. Primeiro, porque a gente aumenta a disponibilidade desse ômega 3 quando consumido depois das grandes refeições. E também, quando a gente já tem esse alimento ali dentro do estômago, a gente evita que tenha aquele desconforto de gosto de peixe na boca. Porque tem muitos Isso. pacientes que apresentam essa sensibilidade digestiva, e aí pode acontecer essa questão. E aí também, para ter um equilíbrio aí, se o paciente já falar, olha, Bruna, eu tenho gastrite, já faço acompanhamento, faço uso lá dos prazóis da vida, e aí eu preciso quero consumir o ômega 3, mas eu tenho medo de ficar ali tendo esse desconforto, sentindo aquele retorno de gosto de peixe, né? E aí eu indico o ômega 3 gastro-resistente, que aí ele vai ter ali uma camada a mais nessa cápsula dele, e ele só vai ser quebrado diretamente no intestino. Então, não vai ser ali liberado no estômago para o paciente Hum, ficar com esse refluxo ali de peixe, sabe? Então, a minha orientação basicamente é essa: preferir as grandes refeições para aumentar a disponibilidade dele e também evitar esse desconforto aí que a gente não deseja, né? E aí, Sandro, um ponto também bacana sobre o ômega é essa questão de saber, além do horário adequado, é saber a marca que comprar. Porque tem, assim, exemplos. Aconteceu comigo mesmo, né? De eu ir à farmácia e o vendedor ali me ofereceu uma marca que estava numa promoção e blá, blá, blá. E eu falar assim, gente, eu acho que eu vou ter que agora dar um direcionamento melhor para os meus pacientes. Então, é saber orientar esse paciente de qual marca ele vai ter mais segurança, né? Então, ali, tem critérios específicos para a gente saber como é que a gente escolhe esse ômega 3 de qualidade. Então, tem que ter ali um selo de garantia. A gente pode também focar na questão da embalagem desse ômega 3, tem que ser ali em uma embalagem mais escura, porque segue ali aquele princípio do azeite. A gente preza para comprar o azeite em frasco escuro, para ele não perder essas propriedades. Assim vai ser com o entendi. ômega 3 também, porque ele é um óleo, ele pode perder essas características. Então, tenho ali essa lista de documento, faço lá como escolher o melhor, passo 1, passo 2. Então, sempre dou essas orientações, porque eu falo assim, a gente precisa dar essa autonomia para o paciente, Sandro. Então, não deixar ele mercê de indústria, de coisas, de vendedor. Então, dá essa clareza do que realmente ele vai comprar e do que realmente vai ser benéfico para ele. Tem que ter muito cuidado também, né? Cuidado, porque Muito. você pode comprar um produto que não tem qualidade nenhuma, né? E te fazer até mal, inclusive, né? Isso, e aí chega essa parte que é preocupante, né? Será que esse produto é de qualidade? Vai me causar algum dano? Então, assim, por isso que eu sempre falo, a suplementação ela gera um custo maior. Então, por isso a gente entrar com suplementação que realmente é necessário para o paciente. Porque aí são produtos mais caros, que pode gerar ali um valor maior para esse paciente fazer o acompanhamento. E se a gente sabe, né? Se a gente não conseguir ter essa fidelidade de conseguir comprar, de ter fácil acesso, a gente acaba abandonando. Então, é bom ter esse cuidado também. E às vezes a gente passa despercebido, né? Nem se liga É, para esse tipo de, 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 de cuidado, né? exato. É um bom trabalho. Faltam só duas para a gente terminar. Ele fala assim: diminui bastante o meu consumo de carne vermelha. No entanto, eu preciso manter meus níveis de vitamina B e ferro, como muito brócolis, espinafre, feijão e lentilha. Hum, Quais outros uhum. alimentos que são bons? Eu adoro fígado, mas
não tenho muita gente para acompanhar. Deve morar sozinho. Bom, também, né? Acontece isso também. A gente às É, vezes fica desmotivado de cozinhar só para uma pessoa, né? sim. Mas Uhum. brincadeiras à parte aí, Sandro, o que que eu queria falar com esse ponto dessa ingestão de carne vermelha? Essa pessoa provavelmente reduziu esse consumo por algum motivo, então é importante investigar o que que aconteceu para ela ter reduzido essa ingestão de carne vermelha. E aí, depois, os pontos que a gente consegue observar também para ajudar é fazer esse ajuste da alimentação, incluir alimentos fontes, tanto de vitamina B quanto de ferro. Então, assim, saber dessa saúde intestinal também, para a gente ter essa cautela de conseguir ajustar esse foco aí para complementar, né? Porque o intestino ele vai ser o local de absorção de vitaminas. Então, quando a gente fala para as pessoas, inclua alimentos fontes de vitamina B, inclua alimentos fontes de ferro. Então, eles vão estar ali presentes tanto nas proteínas animais, como carne vermelha, frango, ovo, leite, e especificamente o ferro, ele também vai estar ali no feijão, na lentilha. Então, esses pontos é importante a gente conversar. A gente passou aí grande parte falando disso, né? Desse controle da digestão, do intestino, e incluir também esses alimentos, né? Então, também ter essa cautela de entender o que que aconteceu com essa pessoa que ela fez essa redução. Então, a minha orientação em particular para esse caso é que ela procure um profissional que ela confie para orientar da forma correta e trazer ali as estratégias pertinentes para ela. Ou para ele, né? Legal. Uhum. Vamos lá para a última pergunta, Bruna. Cadê? Eu acho que eram várias perguntas em uma, né, Sandro? Eu que não me atentei Sim. também. É, Eu é. acho que você falou da questão do fígado, não foi? Isso, também é. Sobre o fígado. É isso mesmo. Exato. Então, assim, essa pessoa aí faz consumo de uma proteína que muitas pessoas não têm costume. Então, assim, Uhum. o fígado, ele é um alimento super rico. Então, a gente tem que ver ele com outros olhos. Então, Sim. ele é rico tanto em proteína, ferro, zinco, vitaminas importantes, o complexo B também, inclusive. Então, se a pessoa gosta de fazer o consumo, tá tudo bem, a gente consegue ele manejar e incluir ele como um aliado. Mas aí um ponto importante da gente ter atenção também, Sandro, é com relação aos níveis de colesterol que esse paciente está ali nos exames de sangue. Então, se esse paciente apresentar ali qualquer desequilíbrio desse colesterol, a gente precisa ter uma cautela de incluir esse fígado, porque ele já é rico em colesterol. Entende? Nossa. Então, assim, a gente não pode só falar assim, porque a pessoa gosta, ela pode consumir de livre demanda. Não. Então, a gente tem que se atentar para esses exames de sangue, ver se os níveis de Sim. colesterol estão ali adequados e incluir para ela quantas vezes na semana, quantas gramas especificamente, de acordo com o peso. Então, orientar dessa forma, né? E sempre pensar que a alimentação base para o Parkinson é a alimentação anti-inflamatória, que a gente já vê muito Uhum. dizer aí, a questão do padrão mediterrâneo. E nada mais é do que ter baseado ali a refeição em frutas, verduras, legumes. Então, ter esses alimentos ali de forma variada no cardápio e todos os dias. Uhum. Então, pensar da seguinte forma: o que que eu faço em grande parte do tempo é o que vai me ajudar. Então, se eu consigo manter esse equilíbrio alimentar 5 dias na semana, 6 dias na semana, ali uma refeição livre não vai ser prejudicial para esse paciente. Então, é ter essa clareza de que a gente também precisa também sair um pouquinho aí desse padrão de organização da alimentação para comer algo diferente, para ter esse momento de socialização, né? Então, é importante frisar isso também. Então, todo alimento a gente recomenda baseado nessa questão individual do paciente. Então, esse fígado a gente precisa também investigar, oriento essa pessoa que fez a pergunta, procurar também para uma orientação direitinho, para ela saber se realmente vai ser necessário incluir, se a gente precisa manter ali só nas outras proteínas e
seguir da melhor forma aí para ajustar esse consumo. Eu lembrei, eu morei em Minas um tempo, eu ia lá para o Mercado Central, comia fígado com jiló. Nossa, era bom demais. Nossa, Bem nós bateu uma famoso, saudade né? agora. É um E tira-gosto bem meu famoso marido, lá em Belo Horizonte, né? isso, meu marido é fã número 1. Eu falo para ele que ele tá É, me devendo de levar lá. Se ele estiver vendo a live, ó, já nossa, fica a dica. é muito bom, é muito bom. Nossa, fígado com jiló era bom demais. Nossa, uma combinação perfeita ali de sabores. Harmoniza, né? Fica A bem. última pergunta aqui, Bruna, a Uhum, última pergunta é: a falta de vitaminas pode uhum. causar afta? Afta? Sem dúvida. Uhum. Então, essa questão lá dos sinais e sintomas que eu falei lá bem no início da nossa live. Então, quando eu falo para observar essa questão dos sintomas, é exatamente isso. Por exemplo, tem paciente que chega com gengiva mais inflamada, apresenta mais afta. Então, todo o nosso corpo, ele vai dar resposta de algo que está faltando ou de algo que está em excesso. Então, por exemplo, ali no caso de alguma doença específica, como a diabetes, vai ter alteração ali desse metabolismo de glicose. Já com relação a esse aparecimento de afta, então tem possibilidade de ser uma deficiência de vitamina B12 ou uma deficiência de zinco. Então, a gente tem que ir ali, observando também esses exames, pedir basicamente os exames que a pessoa já vinha apresentando esse sintoma, se basear ali, não sair pedindo também 1 trilhão de exame, para também não ser desnecessário, e também saber, né, qual o exame pedir, de acordo com esse sintoma. Então, sem dúvida que esse aparecimento de afta pode ter relação, sim, com deficiência nutricional. Nossa, é muita coisa, né, cara? Realmente É, uma live, o pessoal está falando aqui, uma live só não dá para falar de tudo, né? Não tem como, porque é muita não informação, dá. é muito rico de assunto, né, cara? Eu falo E tudo que a isso nutrição é. é a base de tudo. Minha mãe sempre falava, você é aquilo que você come, né? Então não tem jeito. Nossa, É um manda assunto um beijo muito para sua complexo, mãe. né? Então é Exatamente. muita coisa para a gente tratar numa live só, porque e Sim. são informações importantes, né? Porque não é só medicação, como a gente sempre fala, né? Não é só medicação, não é só exercício físico, não é só Uhum. alimentação, é um conjunto, né? Então, se a gente conseguir equilibrar tudo, né, de uma forma mais harmônica, o Isso. beneficiado vai ser a gente mesmo, né? E sempre Isso para quem tem parte, e claro, para quem não tem também, né? e sempre lembrando, Sandro, também, de tentar fazer esse equilíbrio de uma forma mais saudável possível. Sim, Então, de forma sim, sim, gradativa, sim. né? Porque assim, a gente não consegue mudar hábito da noite para o dia, principalmente hábito Não, alimentar, né? Então, alimentar. quando você me falou dessa questão de fazer ali um diário, anotar aquela questão dos seus netos e tudo mais, muitas vezes eu até faço esse pacto com os pacientes, falo assim, olha, faz um diário para a gente saber o que você está conseguindo melhorar, qual refeição que você está tendo mais Sim, dificuldade, para a sim. gente voltar na próxima consulta e focar nesses pontos específicos aí. Porque Uhum. trabalhar com mudança de comportamento gira ali nessa É, questão de manejo ali de muita coisa, né? Então a é, gente tem que trabalhar tudo isso, né? E essa questão da live, a gente trouxe pontos muito importantes, mas tem muitas outras sim, sim, coisas importantes para a gente sim. falar. Então, fico aqui à disposição quando vocês precisarem, Nossa, quiser mais alguns pontos específicos, estou aqui para contribuir sempre, porque é isso que eu falo, a nutrição, ela chegou assim de forma bem cautelosa na minha vida e hoje eu estou fazendo assim a contribuição para as pessoas e é isso que eu quero manter, é a minha missão de vida, né? Então ajudar aí sempre que preciso. tranquilo. Nossa, Bruna, vamos usar esse tempinho. Já acabou o nosso tempo, inclusive, já passou das 8, né? Eu acho que o Instagram não Nossa, corta mais depois de uma hora, não, né? eita, Sandro, pior que eu não sei lhe dizer. Pois é, porque Tomara eu me que lembro que não. cortava, a gente passava de uma hora que ele cortava automático. Mas vamos aproveitar esse tempo aí para Aham. você fazer o encerramento aí, né, daquilo que você acha mais importante para a gente ter como ponto de atenção daqui para frente, né? Procurar sempre orientação de uma nutricionista ou do médico, né? Uhum. Para a gente poder se guiar, né? Ou seja, tem muita gente, infelizmente, Bruna, que não tem esse Uhum. tipo de informação, né? É. Por algum motivo não procura, a rede de apoio não informa, né? Então são pontos Isso. importantes
Se você ficar atento, você pode melhorar alguma condição da sua vida, Verdade. né? Isso, você tem Fique à total razão, vontade. Sandro. Uhum. Tá, joia. Então, para a gente conseguir finalizar aqui, não ser cortado pelo Instagram, tomara que não, só trazer alguns pontos aí importantes. Então, Uhum. para a gente gravar mesmo. Então, primeira coisa que a gente sempre tem que pensar com relação à alimentação e visar o alimento como seu aliado. Então, a gente sabe que essa questão de alimentação equilibrada, ajustada, é benéfica, não só para a doença de Parkinson, mas para outras doenças também. Sim, Então, principalmente com sim. relação a essa questão do controle, da prevenção, e aí a gente pode destacar essa questão das doenças crônicas, né, ali que são tão comuns, diabetes, colesterol. Então, a nutrição atua ali bem firmemente com isso também. Então, pensar que a alimentação equilibrada e ajustada é para todo o indivíduo. Não é porque fulano tem um diagnóstico específico que só ele que precisa cuidar. Não. Então, a nutrição atua ali como preventiva também, né? Então, ter esse ponto é importante. Isso. E deixa eu pensar mais. Ah, um ponto aí que é bem valioso também, Sandro, é essa questão de procurar um profissional para auxiliar nesse processo. Então, procure um nutricionista que você tem confiança, vá numa associação que você conhece, se eles indicam alguém ali que trabalhe especificamente com Parkinson, porque eu falo que trabalhar com Parkinson a gente consegue ter essa visão bem específica dos pontos, né? Então, tem essa cautela aí de profissional também, para que você consiga se sentir ali tranquilo para expressar suas dificuldades, expressar ali o que você precisa e ser sincero ali com relação à questão de suplementação, se vai ser possível, se não vai, e seguir dessa forma, ter esse profissional como um guia aí desse processo. E acho que, deixa eu pensar em outro ponto. Ah, bastante importante. Eu acho que a gente até comentou aí esporadicamente no meio da live a questão de suplementar por conta própria, né? Então é importante Sim, sim. ressaltar esse ponto que não suplementar se não for realmente necessário. Então, um exemplo que eu sempre faço assim, não é porque o senhor X lá de não sei aonde está fazendo o Uhum. suplemento A, B, C que ele vai ser o mesmo suplemento para mim, porque já aconteceu isso, de Sim. pessoas chegarem e falar assim, olha, eu tô com essa lista aqui, então eu queria tomar todos esses. Eu falo, opa, calma aí, vamos ter passos aí até chegar esse momento. Então, é ter esse cuidado, essa cautela, né? Então, sempre ter esse profissional, saber se qual período que você vai precisar suplementar especificamente, porque a gente eu faço esses ciclos de suplementação para ver depois como é que o corpo responde sem a suplementação e por quanto tempo a gente vai precisar ficar fazendo esse manejo, né? Então é importante destacar tudo isso, Sandro. Mas esse foco assim da suplementação é muito importante. Achei muito bacana quando a gente pensou aí em discutir sobre esse tema. Então saber também que toda falta ela vai trazer sinais e sintomas, como essa questão aí da afta que a pessoa Uhum. nos perguntou, também como todo excesso ele vai te trazer ali uma resposta do corpo. Então, ir Sim. observando tudo direitinho, acompanhar sempre, ter essa fidelidade com os profissionais, né? Não deixar de passar pelas consultas com o neurologista, não deixar de passar pelas consultas de fono, se necessário, fisioterapeuta, nutricionista. Então, aí ter essa equipe como uma equipe de ajuda mesmo. Entendi. Nossa, show de bola, Bruna. Eu posso fazer a minha pergunta agora? Pode, Rapidinho, só para encerrar. tá O que joia? seria uma dieta não inflamatória? Uma dieta não inflamatória. Então, vou Por trocar exemplo, um pouquinho essa assim, pergunta para a gente. Tá, pode falar. para um cidadão comum, assim, né? Uhum, Por exemplo, quero melhorar minha alimentação, quero partir para uma alimentação menos inflamatória possível. exato. Então, é você focar em alimentos in natura. O que seriam esses alimentos in Hum. naturas? Frutas, verduras, legumes. Então, tudo que a gente tem disponível em feiras, basicamente, ali, que tem essa variedade, grãos integrais, castanhas, Uhum. toda essa Castanhas. variação, né, que a gente tem de natural, que a gente tem, graças a Deus, disponível aí para a gente consumir, a gente trata de uma alimentação não inflamatória. E aí, quando se trata desse ponto já
pró-inflamatório seria exatamente esses alimentos industrializados. Então, tentar reduzir ao máximo. Um ponto também bem curioso, Sandra, é que eu gosto de incluir ali, baseado no plano alimentar do meu paciente, uma listinha de supermercado. Por exemplo, os industrializados que são mais aceitáveis ali, que tem uma lista de ingredientes melhor, que a gente consegue ali ter um manejo. Por exemplo, um molho de tomate. Às vezes a gente precisa comprar um molho de tomate e não tem tempo ali de estar fazendo aquele processo, higieniza, cozinha, guarda, congela. Então, a gente tem que, muitas vezes, precisar da indústria para ter essa praticidade. Então, oriento quais as marcas ali melhores, oriento principalmente também, Sandra, esse paciente a entender o rótulo ali desses alimentos, para ele ter a autonomia de chegar no supermercado, pegar o rótulo do alimento e falar assim, opa, eu acho que isso aqui não está muito bacana, não. Então, aproveitando essa deixa também, teve mudança de rótulos dos alimentos, então depois o pessoal pode até observar nos mercados, tudo direitinho, que agora a lupa, ela fica ali bem em tamanho maior e dizendo, esse alimento é rico em gordura, esse alimento é rico em açúcar. Então, aproveitar que teve essa mudança aí dessa rotulagem nutricional ao nosso favor. Então, foi exatamente isso que o Conselho pensou para ajudar a população em geral, para não ficar ali comprando alimentos que estavam ali com nomes diferentes de açúcar, para a gente não saber o que era. Então, ter essa clareza, né? Então, eu falo que essa reeducação do paciente é importante. Então, eu trabalho com todos esses pontos, desde a parte do básico, arroz e feijão, até ir para um supermercado, até também escolher um alimento e por aí vai. Que legal, né, Bruno? Nossa, muito bom saber disso. Você atende online, né? Eu atendo online, então isso aí me dá uma grande praticidade, né? Sim, sim, sim. E a gente consegue marcar as consultas contigo lá pelo teu Instagram, né? Isso, eu ia até falar, Sandro, se alguém aí tiver ficado com alguma dúvida, sem resposta, pode procurar por você, pela equipe da Parks Online, para divulgar aí meu contato, para a pessoa mandar essa dúvida, perguntar tudo direitinho, que eu estou aí à disposição para clarear tudo. Deus quiser. Tá joia? Bruna, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi de uma importância tremenda para a gente, né? Ter esse tipo de informação de qualidade. Eu sempre prezo aqui, informação de qualidade, pessoal. Exato. Nada de receita de internet, nada de ouvir falar, o vizinho disse, o fulano falou. Não, vamos, informação de qualidade, sempre. Né? Exatamente. Procurar os melhores métodos, as melhores pesquisas, os melhores profissionais, porque qualquer desviozinho nesse tipo de conduta, a gente vai ser aí prejudicado, não tem jeito. Exato. Verdade, Sandro, tem toda a razão. E mais uma vez, obrigada aí pelo grande convite, adorei estar aqui com vocês, é uma conversa maravilhosa para mim, porque eu amo falar da nutrição, Sim. Então eu sou meio suspeita também, mas é isso, espero que eu tenha trago clareza aí para muitas pessoas, que tenha contribuído esse conteúdo que a gente trouxe aí de algumas perguntas, né? E fico à disposição para quem quiser me procurar aí, esclarecer mais coisas, tirar dúvidas, e é isso. Muito obrigado, Bruno. A gente vai, numa próxima oportunidade, falar mais sobre o assunto, né? Porque o assunto é muito vasto, né? Exato. É muita coisa que a gente vê numa horinha só e o aproveitamento foi extremamente importante. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Quem quiser assistir depois, quem não puder, compartilha. Lá no rodapé da live vai estar o contato da Bruna, né? Então, quem precisar e quiser, né, pode contactá-la. E, Bruna, tem um alô especial aqui, que quer entrar aqui para falar com a gente, rapidinho. Já tenho uma suspeita. Cadê tu, mestre? Saiu? Não conseguiu? Fica três ao mesmo tempo. Boa noite. Abriu? Fala, mestre, tudo bem aí? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Não tô vendo. Não, você está me ouvindo, vendo e ouvindo, né? Tô vendo e ouvindo. Não, só tô vendo. Live tá muito boa a live, hein? Muita informação. Gostou? Falei bastante, né?
Você não tá me ouvindo? Agora sim, agora estou vendo. Estou vendo e ouvindo agora. Estou vendo e ouvindo. Eu falei para a Bruna que é Vou muito... pegar mais Tudo uma bem aí? Tudo aguinha aqui. tranquilo? Muito bom. Mais um, e Alisson, mais um ciborgue aí para a turma aí, ó. Mais um DBS. Mas Como é que tá, mestre, aí, o DBS? Tá tudo bem? Já ligaram o aparelho? não, ligou o aparelho não. Tá voltando os sintomas, agora vai ligar o aparelho só em eu acho. Se voltava na Valera, na cirurgia. Volta. Ah, legal. Show de bola. Vamos Rapaz, marcar uma outra live aí para falar sobre o pós-DBS. É Vamos, bacana mesmo trazer esse ponto, viu, Sandro? Muito importante, né? Uma Ah, coisa interessante, legal. Sandra, a gente vê assim que uma coisa interessante que a digestão do alimento é tudo. Eu não sabia digerir o alimento bem, né? A gente não foca atenção em comer rápido. Se quer comer rápido e, e não come devagar, o alimento é pro pau, né, galera? Eu tenho me policiado muito com esse negócio de comer muito rápido. Quando eu posso, quando eu estou em casa, principalmente, eu mastigo na mão, aí fica aquele devagar, evito tomar líquido na hora da refeição, né? Tudo isso contribui muito, né? Como você falou, a digestão começa na boca, né? A gente tem que ir devagar na manhã, conversa um pouquinho e tal. Aí tu prende a pessoa na mesa, porque todo mundo quer te esperar terminar. Isso. E aí você aprende educando todo mundo também a mastigar melhor, né? Sim. Aí você se torna um exemplo. Cara, foi uma bela live. Parabéns pra vocês dois aí. Foi muito bom. Eu gostei da sua camisa. Obrigado, Bruna. Gostei da sua camisa, hein? O Sandro hoje tá super chique. Rapaz, que massa. Pô. Estampado, o cara camisa do noivado. Ah! Boa. Então vamos Obrigado, lá. pessoal. Valeu. Vamos Boa noite. encerrar. Descansem aí, né? Boa noite. Se tiver 100%, aí dá um alô pra gente fazer uma outra live aí sobre o DBS. Vamos. Parabéns. Obrigada aí a todos, gente. Até mais. Tchau, Bruna. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, galera. Um abração para todos. Até a próxima. Quinta-feira tem mais, tá? Quinta-feira tem outra live. Eu espero vocês na quinta lá. Um abração para todos. Boa noite.